Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, nosso 7º ano no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí sobre o avanço, a expansão da aplicação da tecnologia da informação em várias atividades, tarefas do agronegócio, agricultura digital, automação no agro também, questões de robótica em torno do setor, mas quem vai poder falar com propriedade sobre este assunto é o Wagner Siqueira, diretor da CTC. Wagner, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo, boa tarde a todos os espectadores, né, aí que acompanham o trabalho do Ronaldo. E Ronaldo, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo. Sou um admirador do agronegócio, até porque vivo no meio disso do ponto de vista pessoal, né? Estou aqui, sempre vivi no interior, então tenho muito contato com agro pelas questões familiares e também através da tecnologia. Então, muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo. E Muito vamos lá. bem, meu caro. E nós que agradecemos aí a gentileza das palavras. Bom, para a gente dar o arranque aqui na nossa boa conversa, eu queria que você pudesse dar aí um brevíssimo perfil de quem que é a CTC, de como é que é justamente aí, vamos dizer assim, a operação de vertical do agronegócio aí da empresa. Bom, a CTC é uma empresa que tem aí 26, 27 anos, né, de atuação no mercado brasileiro. A gente tem clientes já que estão nessa jornada conosco aí já desde o início da empresa. Então a gente tem algumas empresas hoje, a própria Johnson é uma das empresas que está aí há 27 anos com a gente nessa caminhada. Eu estou na companhia há 3 anos, é uma empresa que tem 1.500 colaboradores, um portfólio bastante robusto. E eu, Wagner, eu cuido especificamente da área de automação, né? Automação do ponto de vista de tecnologia. Então, todas as questões que estão associadas à RPA, robotização de processos, a machine learning, né, aprendizado de máquinas, utilizando, claro, inteligência artificial, a parte de assistentes virtuais. Então, toda essa parte tecnológica, esse centro de competências relacionado à automação, ele encontra-se hoje sob minha gestão. E eu estou aqui para tentar te contar um pouco disso, como que funciona, como que a gente está hoje aí conectado com o agro, né? Acho que a gente tem aí, né, em termos de cronologia, a gente tivemos a AgriShow recentemente, que falou muito, né, de agricultura de precisão, que não tem como falar de agricultura de precisão se não tiver aí a tecnologia associada. Hoje, né, tivemos aí a visita do Elon Musk aí, que também trouxe aí também novidades, né, principalmente da pulverização da internet aí para as regiões mais longínquas do Brasil, que também, de certa forma, vai favorecer também a Amazônia e o agronegócio. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar aí. E acho que, em termos de CTC, é isso. Estou tentando ser mais preciso possível. Não, perfeito. E o que de fato aí, vamos dizer assim, a CTC tem aí entregado, enfim, de soluções do que você listou aí do pacote de produtos e serviços da empresa, que já está no mercado aí dedicado ao agro, enfim, o que realmente está aí comercialmente já disponível, vamos dizer assim, e o que tipo de entrega está sendo feita, né? Bom, quando a gente fala de automação, é sempre bom a gente separar esse ecossistema, porque causa um pouco de dúvida, né? É automação mecânica, né? Ou seja, quando a gente olha para uma linha de produção de uma grande indústria, eu estou falando do robô, do hardware que vai estar ali e vai pegar determinada informação, né, uma peça, vai executar o processo humano de uma pessoa? Não. O nosso contexto de automação, ele é construção de algoritmo, construção de software para substituir, né, e para empregar na onde o humano efetivamente está hoje e trabalha, de repente, com demandas repetitivas, onde uma área onde eu tenho dentro da minha cadeia de processo, né, quando eu olho uma organização como um todo, seja, vamos focar no agro, então eu tenho lá a minha estrutura, eu tenho a logística, eu tenho a área de marketing, eu tenho as diversas áreas da minha organização, e eu tenho ali pessoas que estão executando determinadas atividades, né? Como que eu robotizo esses processos? Como que eu pego essas pessoas e movimento essas pessoas para que elas façam uma atividade que agregue mais valor para o meu negócio e substituo isso, né,
por um algoritmo que consiga executar essas atividades humanas. Então, eu estou falando muito de atividades que estão ali no seu backstage do seu negócio, na parte de trás do seu negócio. Claro, para que essas informações cheguem corretamente ao seu destino, em mãos das pessoas que tomam a decisão, a gente tem aí uma infinidade de recursos. Então, a gente fala para o agro especificamente, quando eu olho para o ecossistema de agro, eu estou falando lá de plantio, de pulverização, eu estou falando da parte meteorológica, eu estou falando de reposição de peças. Então, ou seja, eu preciso ter ali na ponta do meu negócio dispositivos que reconheçam e que capturem essas informações, né? Seja para a substituição de uma peça, seja para, enfim, para questões, antecipação de questões meteorológicas, na colheita, enfim, né, para a parte de orientação. Então, tudo isso está lá na ponta. Agora, como que eu faço essa informação chegar a quem é de destino, né? Ali tem muito de tecnologia, que são os dispositivos que a gente fala de internet das coisas. Então, a automação ela começa ali, ela começa lá na ponta. E eu consigo fazer com que esses dados, essas informações, que hoje é a maior riqueza, né? A fonte hoje a gente trata a informação como ouro, né? Então, assim, como que essa informação sai da ponta e chega até os tomadores de decisão? Então, a gente tem os dispositivos... Como é que é essa entrega de conhecimento, vamos dizer assim, né? Exatamente. Né? Então, eu coleto isso na fonte, na origem, que são os meus dispositivos de IoT, e faço com que isso chegue no back-office para tomada de decisão, e aí eu entro com RPA, que é essa automação, né, de processos corporativos. Então, quando a gente pega o RPA no conceito, né, automação robótica de processo, é exatamente isso. É olhar para as minhas vulnerabilidades dentro do meu back-office e colocar robôs para tomar ações, né, e me dar informações a respeito disso, baseado no que vem lá da minha origem, da minha ponta, que normalmente, quando a gente olha para o sistema agrotech, é exatamente isso. Químicos, distribuição, sim, enfim. E o que a gente consegue, vamos dizer assim, destacar, Wagner? Vamos dizer assim, fazendo um raciocínio assim do antes e depois. Antes essa operação ela tinha esse determinado desempenho, essa determinada performance, vamos dizer assim, e depois, enfim, da aplicação da tecnologia da informação em cima dessa tarefa, os resultados passaram a ser outros e tal. Sim. O que a gente consegue destacar nesse sentido? E se você puder dar um exemplo prático, assim, óbvio, questões de políticas, assim, de privacidade, não precisa citar o nome da empresa, é claro, mas poder dar um exemplo é bacana. Tá bom. Bom, o passo principal para a gente identificar essas oportunidades é eu ter muito bem mapeado, né, os setores, as áreas que fazem parte da minha organização, e dentro dessas áreas, claro, os processos que compõem as minhas áreas. Então, quais são os processos da área de logística? Quais são os processos, né, da área de recursos humanos, por exemplo? Quais são os processos da área de marketing? Enfim, quando eu tenho isso muito bem mapeado, eu consigo identificar essas oportunidades, que são os pontos passíveis de automação, né? Então, eu vou olhar, por exemplo, Wagner, que ganho que eu tenho na largada quando eu penso em implementar a automação de processos dentro da minha organização, dentro do meu ecossistema ali, agrotech. Primeiro ponto robô, dificilmente o robô, né? A gente é ruim falar isso porque parece um pouco desumano, mas o robô, ele é um processo ininterrupto, claro. Depende de condições de tecnologia, etc., mas ele é um processo ininterrupto. Então, uma atividade super candidata à automação é aquela que é repetitiva, é aquela que eu preciso de disponibilidade, que seja executada interruptamente. Então, ali é um processo muito favorável à automação, né? Processos passíveis de fraude. Então, aonde eu posso ter fraude dentro do meu ecossistema, eu implanto ali um robô para executar esses processos de maneira automatizada. Escalabilidade, o que eu preciso de alta escala? Então, se eu preciso comprar insumos e eu tenho uma dependência, por exemplo, de fuso horário, né? Eu não preciso ter um grupo de pessoas trabalhando em horários diferentes para poder fazer uma negociação, de repente, de um insumo que vai ser comprado num outro país ou numa organização que trabalha num fuso horário diferente. O próprio robô consegue atuar de maneira ininterrupta e fazer compras, e fazer substituição, reposição e etc. Então, esses são alguns, né, dos ganhos, assim, na largada que a gente tem com a implementação do RPA, ou seja, né, da automação do processo corporativo. O importante, Ronaldo, deixar claro, é que às vezes quando a gente fala de automação de processo,
é importante eu ter uma visão 360 da minha organização. Por quê? Uhum. Eu vou lá e, de repente, pego a minha área, por exemplo, de logística e robotizo um processo de compra, de aquisição de insumo, ou um processo, eu vou lá em contas a pagar, por exemplo, e vou robotizar a minha área de pagamentos de fornecedores, seja para logística, eu vou pagar os meus fornecedores de transporte, etc. É muito importante eu olhar sempre para uma visão 360. Por quê? Porque se eu robotizo uma parte desse processo, eu robotizo, por exemplo, a minha parte de logística reversa, de devolução de um insumo qualquer, e não robotizo a minha parte, não automatizo a minha parte de estoque, eu tenho uma área de estoque que recebe ali, sei lá, 30 devoluções por dia. Se eu passo a robotizar uma área que está anterior ao estoque, como é que eu entrego para essa área 1.000 devoluções por dia, uma vez que eu tenho um robô atuando na área anterior e não olhei para essa área posterior? Uhum. Então é muito Tem que ser uma visão importante eu integrada saber da coisa, né? exatamente, é uma visão integrada dos processos para que eu não automatize algo tentando solucionar uma dor e crie uma instituição, né, ou uma dor na área subsequente dentro desse processo, né? Então, quando a gente vai falar de automação, a robótica ela pode estar tanto no seu back-office, como eu estou citando muito agora aqui, né, na sustentação do seu negócio, como na ponta. Então, a gente já implantou, por exemplo, projetos, né, como a gente comentou aqui antes de privacidade, mas projetos onde eu tinha que, por exemplo, mapear os ativos de uma indústria que trabalha com madeira, né, a sua matéria-prima, para composição e produção de papel, né, especificamente com celulose. Então era um parque gigantesco, né? Eu tinha ali algo em torno de 62 galpões, né? E ali existia, por exemplo, um martelo que custa R$ 15 a um trator que custa, né, aí na casa dos 3, 4 dígitos. Então, aonde que eu sei onde está cada uma dessas coisas? Pô, mas eu preciso saber onde está o martelo? Não, mas eu preciso fazer a composição dos meus ativos, eu preciso saber onde está isso, né? Então, a gente utilizou o quê? Especificamente para esse case. Nós utilizamos a automação, né, lá dentro do nosso back-office, integrada com dispositivos de RFID. Ou seja, nós mapeamos todos os ativos daquela empresa, de um martelo a uma colheitadeira, a um trator. E aí a gente fazia o quê? Na verdade, diariamente, a fábrica era sobrevoada por drones, né, ali embarcados com inteligência artificial, com computer vision, e ele fazia todo o mapeamento daquele parque, né, daquele ecossistema, através de RFID. Então ele fazia a leitura e eu sabia, pô, no galpão, na rua 6, no galpão D, o martelo do tipo tal está lá. O trator ou a colheitadeira que deveria estar no estacionamento na posição tal, ele foi deixado erroneamente na rua tal, né, em frente ao galpão tal. Então a gente fazia todo o mapeamento de ativos e aí esses drones retornavam à sua base, que a gente chamava de L-drone, e abasteciam aí, né, a plataforma de ERP, o SAP dessa organização, com as informações onde estava, né, geograficamente falando cada um daqueles ativos. Então era possível, no início de cada jornada de trabalho, saber de maneira posicional e geograficamente falando aonde estava cada um dos ativos. Então, quer dizer, isso é um exemplo, né? E o que esse, vamos dizer assim, conhecimento, monitoramento aí, como você pontuou, dos ativos, de todo o ferramental, vamos dizer assim, desse processo produtivo aí, o que, enfim, após a implantação da tecnologia aí do controle por meio aí do que a CTC faz, o que isso acarretou para a empresa em termos de resultado positivo? Foi ganho de rendimento? Foi menos custos? Foi tarefas feitas em menor tempo? O que trouxe de resultado em si? Especificamente, né, quando a gente olha para os processos, né, para a cadeia de processos de uma organização, a gente primeiro tenta olhar sempre as dores, né? Então, é exatamente o que você está comentando. Né? A dor principal era exatamente, nesse caso, era especificamente isso, era ter um controle de ativos, porque a gente tinha um alto índice de furto de peças pequenas, existia um descontrole no início da jornada, então existia um tempo de deslocamento muito grande do funcionário até efetivamente onde estava o insumo que ele precisava trabalhar, o ferramental, a própria máquina. Então existia uma latência de tempo entre deslocamentos, sendo que o ideal é que, né, que cada equipamento estivesse no seu devido lugar para o início de cada jornada. Eles trabalhavam com 3 turnos lá, então tinha um alto índice de perda de tempo nessa questão de deslocamento.
Então, os ganhos, assim, eles foram dos mais simples aos mais complexos, né? Quando eu passei a ter o controle de ativos dentro do meu SAP de maneira atualizada, dentro do meu repositório central ali de informações de maneira atualizada, eu comecei primeiro a diminuir o índice de roubo, eu comecei a ter essa questão do deslocamento reduzida, eu comecei a ter um controle posicional, né? E engraçado que o RPA ele traz muito isso, né? Uma pequena iniciativa ela vira uma grande iniciativa. Então é uma semente que você acaba plantando, né? E isso começou a chamar a atenção das outras áreas que falou, mas espera aí, se eu tenho um drone sobrevoando a fábrica, será que eu consigo também interpretar, por exemplo, por onde o meu colaborador circulou no período de trabalho, se ele esteve efetivamente no lugar A ou no local B, e aí você passa a embarcar, por exemplo, tecnologia em câmeras que você ocasionalmente não tem, né? Então, por exemplo, o Computer Vision ele traz muito disso, né? Passar para a máquina a visão de humano. Então, ou seja, como que eu decifro que eu estou olhando ali? É uma pessoa, é um funcionário que está devidamente uniformizado, é uma pessoa que de repente não deveria estar naquele local e está. Então, eu começo a passar inteligência para os meus dispositivos e eu vou plantando sementes. Ou seja, a área que era ali efetivamente de controle de ativos, ela plantou uma semente. A área de marketing olhou e falou, mas espera aí, se você tem drone sobrevoando, eu posso usar essas imagens para fazer as minhas campanhas de divulgação. Aí a área de controle de acesso olhou e falou, opa, mas se você consegue sobrevoar a fábrica, você consegue mapear quem pode não estar em determinado departamento, quem é e não funcionário da empresa, quem está devidamente ou não uniformizado. Enfim, os ganhos eles são os mais variados. Certo. O importante é que o RPA ele entra como uma semente integrada a toda essa questão tecnológica, né, que são esses dispositivos, sejam eles RFID, sejam eles dispositivos de geolocalização, drones e etc. E você citou num primeiro momento aí um case na área da silvicultura. Quais outros setores assim mais específicos do agro você observa, vamos dizer assim, a maior receptividade para esse tipo de solução aí da CTC? Bom, Ronaldo, quando no que tange, né, a agricultura, ao agronegócio, a gente vê muito a questão hoje, né, o que as organizações de um modo geral, mas principalmente o agro pede é antecipação, né? Então, ou seja, como é que eu tomo ação de maneira preventiva, né, e não reativa? Então, se a gente pensar por esse ângulo, né, por esse prisma, a informação, a tomada de decisão, ela precisa de informação. A informação, ela precisa estar muito bem orquestrada e consolidada para que eu minere essa informação e tome as minhas decisões dentro da organização. Então, se eu pensar em reposição de insumo, né, eu vou para a questão de silos, então eu consigo antecipar a reposição de matéria-prima para silos, ou seja, para a alimentação do meu rebanho. Eu estou falando também de tomada de decisão antecipada para insumos, né, químicos para pulverização. Se eu estou falando de antecipação de informação, eu estou falando também de reposição, seja de uma questão simples, de um lubrificante para o meu estoque do meu maquinário, mas eu também estou falando de questões meteorológicas. Então, ou seja, como é que eu tomo uma decisão, né? Como é que eu determino se um solo ele é bom ou não para um determinado plantio. Então, eu tenho sensores que capturam esse tipo de informação para tomada de decisão de uma organização, seja na aquisição né, de uma fazenda, de um terreno, enfim, de uma área de plantio ou não. Então, assim, a grande questão é como eu consolido essas informações, e os ganhos são esses, né? Os ganhos, eles estão na mineração da informação. E a mineração, ela só pode ser feita da informação se eu tiver ela consolidada e de maneira orquestrada. Então, o RPA, né, ele é um chamariz porque é exatamente isso. Como que ali dentro da minha organização eu tomo uma decisão antecipada e utilizo a robotização a meu favor, né? Então, isso está no plantio, está na distribuição, está na orientação por geolocalização, está na reposição de insumos. Então, está nos mais variados segmentos dentro do agrotech. Perfeito. E um pequeno empresário ou uma pequena propriedade também pode ter algum tipo de acesso a esse tipo de tecnologia, Wagner, ou não? Como é que é possível ter uma democratização nesse sentido? Como é que funciona? Ronaldo, é engraçado que eu estava vendo os vídeos da AgriShow, né? E aí, não sei se você chegou a ver, eu não participei, eu não estive na feira, infelizmente eu não consegui ir, mas eu estava vendo os vídeos, os releases da feira, etc. E assim, ficou muito claro, né? Os depoimentos
você vê que de produtor rural, né, que está lá dentro da sua, né, dentro do seu mangueiro, vamos colocar né, na terminologia, dentro do seu curral ali, aquela propriedade pequena, tinha gente, né, pessoas, produtores rurais, do pequeno ao grande produtor, né? Então, assim, hoje a democratização, ela está muito próxima, né? Claro, a internet, ela está chegando aos poucos, eu acho que isso foi até o que a gente estava batendo um papo rápido anteriormente aqui, né? O Elon Musk teve aqui, né, tá aqui no Brasil, ele colocou esse tema muito em pauta, que é a questão de pulverizar a internet através né, por meio dos satélites, da questão da... A gente tem outras empresas hoje fazendo isso no Brasil, a gente sabe disso, mas ele vem aí a trazer essa notícia de que vai espalhar a internet através aí né, de questões satelitais para o Brasil todo, então, assim, através dessa tecnologia. E, assim, hoje a informação ela está pulverizada. E eu acho que, assim, a democratização ela vai caminhar de maneira mais próspera, eu espero que isso aconteça, né, nos próximos anos. É claro que a gente sabe que hoje o maior produtor ele tem acesso a um número maior de informações por determinadas limitações que a gente tem aí de informação, etc. Mas sim, eu acho que a democratização ela vem com o tempo, ela está vindo de maneira mais forte. A gente tem ainda uma certa limitação, mas a tecnologia, se a gente olhar para o produtor, é engraçado que eu vivo numa região que eu tenho aqui grandes produtores, né? A gente tem aqui, eu não vou citar nomes, mas do ponto de vista, a gente tem alguns aviários muito grandes aqui, a gente tem alguns produtores rurais muito grandes que abastecem aí os grandes laticínios, etc. Mas eu também convivo com produtores menores. E aí você vai num produtor menor hoje, ele já tem ali o seu carrossel para retirada de leite. Então, assim, não está mais assim como era antigamente, né? Como a gente via antigamente. Então, eu acredito sim, eu acho que isso é um processo que já não é de agora, né? Isso já vem aí de outras gestões no que tange ao nosso país, mas eu acho que a tendência é democratizar ainda mais. Muito bom, meu caro. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto aí, se você quiser deixar algum contato para quem quiser saber mais aí sobre a CTC, enfim, o espaço está aberto, fica à vontade. Tá bom, Ronaldo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer te conhecer, né? A gente está num modelo diferente de se conhecer, né? Depois da pós-pandemia, mas, enfim, acho que também faz parte desse processo que a gente está falando de evolução, democratização, então hoje as coisas estão remotas. Muito obrigado pelo convite. Para quem não conhece a CTC está em São Paulo, ela fica ali no Paraíso, no início da Paulista, né? A gente está bem localizado ali no início da Paulista. O nosso site é www.ctctech.com.br e o meu e-mail é H no final? Tech com H. Obrigado pela colocação. CTCtech com tech no h.com.br. A gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos aí nos mais variados canais de comunicação, né? E o meu e-mail é wagner.siqueira, com S, @ctctech.com.br. Então, fico à disposição. E mais uma vez, prazer falar contigo. Obrigado aí pelos telespectadores. Espero que o conteúdo, de alguma forma, chegue aí nos canais e nos ouvintes de uma maneira que não soe muito técnico, até porque o tema é bastante técnico, mas eu tentei, no máximo possível, tirar as terminologias e deixar de uma maneira que ficasse mais... numa visão mais de negócio e mais democrática. Muito bom, meu caro. Não, perfeito. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem a produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.